Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que significa a mesa do Senhor. Bem, como eu já tenho afirmado muitas vezes, nunca o Senhor disse que um cristão deveria se filiar a alguma religião ou denominação. Portanto, a mesa do Senhor não diz respeito a alguma mesa estabelecida por homens ou por alguma instituição ou denominação religiosa. É a mesa do Senhor e não desta ou daquela religião. A expressão mesa do Senhor é usada em 1 Coríntios 10, 21, em contraste com a mesa de demônios, com a qual estavam identificados aqueles que participavam das festas idólatras, ali na antiga Grécia, né, os coríntios eram gregos. Nessa passagem, a expressão parece ser um sinônimo do pão, enquanto é feita referência ao vinho como sendo o cálice do Senhor. A ideia conectada com a mesa do Senhor é a identificação que os santos, aqueles que creem em Cristo, que os santos têm como sendo um só corpo com a morte de Cristo. O cálice é a comunhão do sangue de Cristo e o pão é a comunhão do corpo de Cristo. Comunhão esta a qual todo crente deve ser fiel. A mesa do Senhor expressa a separação daqueles que se reúnem ao nome do Senhor Jesus Cristo ao redor da sua mesa, de separação de tudo aquilo para o que ele morreu, ou seja, do pecado e deste mundo. E estando também o crente ainda separado de tudo o que o Deus deste mundo apresenta na sua própria mesa, na mesa dos demônios. O único pão, um só pão que temos na mesa, representa a unidade dos crentes, reunidos na comunhão da morte de Cristo. Agora, falando de uma forma mais prática, quando nós cremos em Cristo e aceitamos a Ele como Salvador, nós somos feitos nova criação, prontos para entrar no céu. Deus nos deixa aqui por um tempo, antes de Cristo vir nos buscar, a fim de darmos testemunho da sua graça e da sua misericórdia. Nós podemos ainda testemunhar de que há um só corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça nos céus, e para isso nós devemos expressar de forma prática essa unidade, como foi o desejo dele, que ele mostrou em João 17, 21. Nós também somos exortados a nos reunir, a congregar, no mínimo 2 ou 3, somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, e não em nome de uma seita ou denominação religiosa, porque ele prometeu estar no meio daqueles reunidos ao seu nome, não em qualquer nome, ao seu nome. Mateus 18, 20. Nós somos exortados também a celebrar a sua ceia, 1 Coríntios 11, 23 a 34, da forma ou da maneira como ele instituiu, para que ele fosse lembrado na sua morte, e a sua morte fosse anunciada. E é aí que entra a mesa do Senhor como sendo o lugar onde nos assentamos em comunhão uns com os outros e com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesa do Senhor, portanto, é o lugar onde os crentes se reúnem somente ao seu nome para lembrar a sua morte, representada no pão, figura do seu corpo, e no vinho, símbolo do seu sangue derramado na morte. Quando a ceia do Senhor é assim celebrada, é o Senhor que está no meio, e é Ele o alvo de todas as atenções, além de ser somente a autoridade dele que é reconhecida ali. Mas para ser celebrada assim e contar com a sua presença, com a garantia da sua presença, a ceia deve estar de acordo com a sua palavra. Somente onde 2 ou 3 estiverem reunidos unicamente ao seu nome, não um nome qualquer inventado pelos homens. Mas infelizmente, nos tempos de ruína em que nós vivemos, os cristãos estão todos espalhados, a maioria dos cristãos estão espalhados em milhares de denominações, separados uns dos outros por nomes que foram inventados por homens, e cada grupo celebrando a sua própria ceia, na sua própria mesa. Eu e outros irmãos estamos congregados somente ao nome do Senhor, e todos os domingos, primeiro dia da semana, nós nos reunimos à mesa do Senhor para celebrar a sua ceia, lembrando dele na sua morte e anunciando a sua morte, que nos trouxe o perdão. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, há poucos irmãos reunidos somente ao nome do Senhor. Existe uma tendência de se fazer o que todos vêm fazendo há séculos, isto é, criar diferentes associações de cristãos com diferentes nomes, sem ao menos perguntar como é que os cristãos faziam isso no princípio.